no céu não vai ter carta missionária? Porque eu vou ser uma carta missionária viva. E as pessoas vão ver em mim a presença de Cristo. E aí então, nós o veremos. Bem, eu tenho mais uma honra e uma emoção de poder apresentar à igreja o nosso querido pastor Hoffman. O pastor Hoffman tem 88 anos de bom humor, inteligência, consagração, esperteza. Foi chefe na nossa igreja de muitos que já foram chefes também, que são chefes hoje. Trabalhou em todo o sul do país. Foi ele o homem que fundou uma clínica em Porto Alegre quando nossa igreja comemorava 100 anos de existência no mundo, em 1944. O pastor Hoffman era médico, trocou pelo ministério, mas nunca deixou de ser médico. Tem sido uma inspiração para muitos. Eu sempre digo para ele que uma das páginas mais honrosas do meu currículo é que eu fui sucessor dele, anos depois, na cadeira que ele sentava na Associação Sul-Rio-Grandense. E a gente é amigo de muito tempo. Hoje, pela graça de Deus e também pela bondade especial do Pascoal e a família, o pastor Hoffman está conosco. Vocês sabem que a gente que é professor comum da escola sabatina, quando vai apresentar a lição, pega a lição, fica se prendendo ao domingo, segunda, terça, mas o pastor Hoffman vai nos falar sobre a lição. Ele não precisa se prender a esquema nenhum que não seja o da sua própria experiência. Então, neste momento, o pastor Hoffman vai nos falar, estudar a lição da escola sabatina. E nós dissemos para ele que fique inteiramente à vontade, que nós amamos demais e gostamos demais de ouvi-lo falar. Hoje à tarde, às 10h30, você não pode perder. O pastor Hoffman tem um compromisso, ele não vai ficar até o fim do programa da tarde. Mas no começo do programa ele vai estar aqui e você vai conhecer algumas facetas interessantes da vida de um dos nossos mais famosos pastores e missionários. Depois ele tem um compromisso com o pôr do sol lá na Serra do Mar. Ele vai para lá. Que Deus abençoe muito a igreja, especialmente o pastor. Pastor, fale à vontade para a gente. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado. Meus queridos alunos, professores e demais irmãos, antes de tudo eu quero agradecer a Deus esse privilégio de estar aqui nesta hora. Deus usou o irmão Pascoal e o esposo para nos trazer aqui. Já faz alguns anos que eu quase não estou mais viajando. Vocês já ouviram, pastor Hoffman é quase o mais velho pastor que ainda vive na nossa igreja. Estava recapitulando, o pastor Gustavo Storch ainda vive lá em Florianópolis. Ele é mais velho do que eu. Mas eu sempre conto que é uma graça tremendamente grande que Deus está me dando tanto em IAP. A Bíblia fala de 70 anos, não 80, mas está na Bíblia. E o pastor Hoffman já fez 88. E ainda Deus me está abençoando. Na minha igrejinha lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde eu moro, eu estou pregando cada sábado na igreja. Realmente eu só posso olhar sempre para cima as grandes bênçãos. Deus foi tão bom para mim, maravilhosamente bom. E esse negócio de um dia de louvor, as minhas orações são todos os dias de muito louvor, por tantos privilégios e bênçãos que Deus me tem dado a mim e a minha esposa. Ela está comigo aí, não é?
ela também já não é moça. Ela também já tem 78 anos. Eu estava sempre pensando, quando a gente ouve falar de uma senhora de 78 anos, que velha, né? Que velha. E ela ainda cuida de mim. E às vezes eu tenho de confessar que eu nessa idade, e a minha cuca ainda parece que mais ou menos ainda funciona. Então eu devo a ela o cuidado e o amor com que ela me rodeia e cuida de mim. Realmente é uma maravilha. Eu devia pedir que ela viesse para cá para vocês verem. Quem sabe hoje de tarde vamos fazer isso. Mas é um privilégio para mim ter uma parte na escola sabatina nesse dia especial. A escola, bendita escola sabatina. Vocês já ouviram falar, né, que a escola sabatina é o coração da igreja. E é mesmo. Quantas vezes eu tenho me dito a mim mesmo, uma igreja pode existir sem escola, perfeitamente. Mas não pode existir sem escola sabatina. Então não é igreja. Então não é igreja. Porque a escola sabatina é a igreja que estuda a palavra de Deus. Não só na igreja, mas estuda a palavra de Deus cada dia. Ela é um incentivo para nós todos. Ela nos convida a não passar um único dia sem a palavra de Deus. Bendita escola sabatina. E a escola sabatina, provavelmente, tem uma grande parte no meu desenvolvimento. Eu me lembro do primeiro sábado que eu passei no nosso colégio de São Paulo, não é? Quando foi indicado a minha classe, onde eu devia sentar, o professor era um aluno mais velho do colégio, Dr. Dennis. E ele dirigia a lição de uma maneira tão linda, que eu fiquei só pedindo a Deus, ó Deus, me ajuda que um dia eu possa fazer a mesma coisa. Apresentar a palavra de Deus de uma maneira gostosa, maravilhosa. Bom, hoje já tivemos um privilégio tremendamente grande, não é? Um grande sermão sobre um grande assunto. Eu já agradeci a Deus por isso, até a bênção que trouxe para mim. Mas vamos estudar agora a nossa lição. A nossa lição essa semana realmente não é uma lição fácil. E eu às vezes penso, nem é gostosa. E eu ainda devia dizer uma palavra de desculpa quando o irmão Pascoal me convidou para dirigir esta hora, esta lição. Eu queria convencer ele que ele não fizesse isso, porque eu ainda sei falar, mas me perdoem, eu não sei mais ouvir. Só numa conversa assim, direta, não sei mais. Eu estive no Rio esses dias e médicos especiais, etc. Eles têm pouca esperança comigo. Mas uma lição depende muito de ouvir. Eu gostaria de fazer perguntas a vocês e vocês iam responder, mas eu não ouço mais nada. Então, o irmão Pascoal já me deu o conselho. Você faz a pergunta e você responde. Então, essa mais ou menos vai ser a nossa lição do século. Hoje, vai ser hoje. O título da nossa lição é Sinais da volta de Jesus. Graças a Deus que Deus não faz nada sem primeiro mandar sinais de aviso. Isso não é só para nós o nosso privilégio. Isso foi em todos os acontecimentos de importância que Deus trouxe para esse mundo. Sinais. Jesus falou de sinais, de muitos sinais. Sinais no mundo físico, sinais no mundo político, social.
sinais da igreja, religiosos, portanto. Jesus realmente deu muitos sinais e Ele nos convida para olhar para esses sinais que hoje no nosso mundo estão se repetindo de uma maneira rapidíssima. As coisas andam depressa, muito depressa. Sinais da volta de Jesus. Agora, na igreja de Tessalônica, havia surgido um problema. Qual era o problema? Tinha um grupo de pessoas que queriam até marcar dias ou anos, ou dizer: Jesus já vem aí. Ora, eu descobri às vezes esse problema na nossa igreja. A nossa igreja. Jesus vem logo, muito logo. Tomara que Ele venha logo. Tomara. Quem sabe o nosso maior perigo é colocar a vida de Jesus longe. Quem sabe você ainda tem muitos outros problemas que você gostaria de resolver na sua vida. Isso seria mais o nosso problema. Nós não teríamos tanto. E, no entanto, às vezes eu encontro irmãos na igreja que gostariam até de marcar a hora. Isso é muito ruim para a igreja, é muito ruim para realmente nós representarmos a realidade das coisas. Porque Deus não tem um relógio como nós temos um relógio. Para nós humanos, às vezes é um tempo muito comprido, para Deus não é. Você sabe que essa comparação que a Bíblia realmente faz, não é? Estou me lembrando de um incidente na nossa família. Estava nascendo nosso primeiro filho. Então a senhora foi visitada por duas irmãs da igreja de Porto Alegre, boas irmãs, representantes, uma até era esposa de obreiro, então estava fazendo comentários. Coitado desse menino, Jesus vem logo, não vai mais crescer para nada. E esse menino já tem 56 anos agora, não é? Deus olha diferente para isso. Mas é bom que não esqueçamos, adventistas do sétimo dia. Adventistas. Para nós, a ideia de que Jesus vem logo deve ser uma grande ideia, uma grande realidade. E deve ser uma alegria para nós. Naturalmente, alegria para você. Você está preparado, está esperando. É pena que a maioria dos meus irmãos e irmãs acreditam na volta de Jesus. Acreditam, mas não estão preparados, não estão desejando esta volta de Jesus. Num dos livrinhos bonitos que o pastor Beto escreveu, ele faz lembrar de um incidente de duas irmãs na igreja lá no Rio de Janeiro. Num bairro lá onde eles moravam, o governo tem ainda, eu acho que, grandes prédios, edifícios, onde guardam armas e munições, etc. Então, numa noite deu um fogo lá. E que fogo que deu lá! Com explosões tremendas. Então, uma dessas duas irmãs, solteiras, e que trabalhavam na cidade, mas eles tinham uma casinha lá, eles acordaram com aquele barulho e quando abriram a janela, parecia dia, parece mais claro do que dia, não é? Então, a história conta que a mais velha, ela pensou que era a volta de Jesus. Jesus que vem vindo. É a glória de Jesus. E a outra irmã que estava com ela se retirou,
gritando, correndo, meteu-se embaixo da cama, gritando: Jesus vem e eu não estou preparado. Que Deus nos guarde disso. Que Deus guarde. Temos que viver nessa expectativa real. Jesus vem, Ele vem logo. Quem sabe para muitos de nós Ele vem como ladrão. Espero que pertençamos àquela classe que vive na luz do Evangelho, realmente na luz do Evangelho. Irmãos, tão maravilhoso pensar. Eu estava ainda falando com a minha esposa ontem. Há uns anos atrás tivemos o privilégio de fazer uma viagem pela Europa e depois aos Estados Unidos para assistir a uma conferência geral. Mas lá na Europa chegamos um dia à cidade de Spira. É uma cidade histórica, muito histórica, realmente da história da Idade Média. Na Catedral de Spira, nas catacumbas que nós visitamos, lá está a sepultura de 8 dos imperadores do reino, do sagrado reino germânico. E então, quando saímos lá numa rua, havia uma igreja evangélica, igreja evangélica alemã, estava num jardim assim, um pouco retirado da rua, e tinha uma cerca junto à rua. E lá estava um quadro de anúncios, um grande quadro de anúncios, horário dos cultos, etc. Irmãos, e lá tinha um anúncio, não sei se é anúncio, mas uma palavra maravilhosa estava lá. Dizia assim, eu já vou traduzindo, porque eles falavam em alemão, não é? Então dizia assim: o cristão é uma pessoa que tem um futuro, porque o seu Senhor vem. Você pode imaginar uma coisa mais bonita do que isso? Para você levar, o cristão é uma pessoa que tem um futuro, porque seu Senhor vem. O apóstolo São Paulo fez questão de nos registrar aquilo da igreja de Corinto, que costumavam saudar-se com Maranata. Nós não nos saudamos. Nós temos hoje até uma preguiça tremenda. Oi, nem sei, não queremos mais dizer nada, nem bom dia, nem até logo, nem boa noite. Oi, né? Mas imagina, ele se despedia. Parece que é o costume da primeira igreja. Maranata, o Senhor vem. O Senhor vem. Mas os crentes na Tessalônica, alguns tinham vamos dizer, queriam fazer contas, não é? Queriam fazer conta, marcar horas da vinda de Jesus. E então é isto que o apóstolo São Paulo queria enfrentar. É isto que ele queria enfrentar. Então, ele começa a dizer: não, para, primeiro tem de acontecer alguma coisa. O que é que teria de acontecer primeiro? Então, temos alguns termos na Bíblia realmente. Primeiro viria uma apostasia. Uma apostasia. É pena que nós temos na nossa igreja muita apostasia. Muitos, centenas. Eu às vezes penso: que igreja, que força seríamos nós se todos os que já tiveram conosco, parte dessa família de Deus, ainda estivessem conosco. Você já pensou uma vez? Mas eu convido você a pensar ao menos que está na nossa responsabilidade lembrarmos de orar por eles.
Faz favor, querido Jesus, traga-os de volta. Traga-os de volta. Na minha igreja lá de Gramado, eu tenho um homem, um irmão, dentro. Eu já observei. Ele não faz uma única oração que ele não apresenta a Deus esse pedido. E querido Deus, e aqueles que nós já pertenceram a nós, traga-os de volta. Aquela preocupação, ao menos uma oração de intercessão. Vamos lembrar-nos disto, não é? Então, antes que venha realmente uma apostasia. O que é apostasia? Eu copiei aqui de um dicionário. Apostasia é uma palavra que vem do grego. E o Novo Testamento quase todo foi escrito em grego. Interessante, em grego não muda a palavra é apostasia mesmo, não é? Apostasia é uma abjugação, é uma mudança de pensamento, de religião, é um ato de abandonar um partido ou abandonar uma ideia. Apostasia. Um dia você andou num caminho e depois você não continuou, não concordou mais com ele, realmente. Qual é o caminho? Apostasia de quê? De que apostasia? Então, quando eu me perguntei ao estudar essa lição, me veio aquele versículo, né, de Mateus 28, quase o final, versículo 15 e 20, 19 e 20. Portanto, ide,